Você sabe o que significa economia doméstica? Monitorar o quanto gastamos com água, energia ou alimentos pode garantir um dinheiro a mais no final do mês para investir para investir. E a especialista, na verdade, em educação financeira, que é a Kátia. A Kátia vai conversar com a gente. Kátia Citelli vai nos dar algumas dicas de como conseguir, na verdade, economizar numa época tão difícil como essa, né, Kátia? Não é brincadeira não, hein? Economizar numa época dessa é uma responsabilidade muito grande para nós mulheres, para mulheres estas que muitas vezes estão dentro de casa até sozinhas, né, acompanhando seus filhos. Tem muitas mulheres solteiras, divorciadas, desquitadas e que acompanham e continuam com a responsabilidade do lar. É muito difícil, não é fácil não. E a cada dia vendo esse aumento do gás, do combustível, dos alimentos que não param de aumentar todos os dias, não é isso, Kátia? É verdade. Gente, bom dia. Bom dia. Quero agradecer aí o convite, tá? A confiança, conversar aí com o teu público tão querido. O que acontece, Vanusa? As mulheres no dia a dia, né, quando se fala de finanças, de dinheiro, de planejamento financeiro, de administrar seu dinheiro e fazer com que ele, no final do mês, consiga lidar com aquele orçamento apertado. Isso é a realidade do dia a dia das famílias, né? E a mulher, ela se coloca naquela posição que tem que dar certo, ela tem que fazer aquele dinheiro se multiplicar, e muitas vezes, diante do que está acontecendo hoje no nosso país, né? Aumento de preço excessivo, a gente não tem mais controle dos preços, né? Cada hora aparecem novidades e a gente fica ali porque a gente precisa continuar mantendo aquele orçamento, porque nem sempre o que você ganha acompanha o que você gasta, e aí você fica tentando fazer aquele equilíbrio todo mês, que é muito desgastante, né? Eu sempre falo que uma coisa que ajuda muito é pesquisa de preço, é até um mantra, sabe? Hoje em dia você tem que fazer pesquisa de preço toda hora, você tem que consumir novos produtos, testar novos produtos, que às vezes a pessoa fica muito voltada apenas para aquele tipo de consumo, ela tem que mudar um pouco, ver os excessos, fazer um controle, né? Controle de gasto tem que ser sempre, tem que ser diário. A mulher, ela tem que olhar para onde o dinheiro dela está indo, né? De uma forma geral, porque quando ela consegue olhar ali a conta de água, luz, telefone, PTU, internet, o gasto no mercado, no hortifruti, o que ela faz no dia a dia, ela sempre tem que tentar melhorar um pouco esses gastos para no final do mês a conta fechar. Então, assim, é uma batalha diária, mas, como você mesmo disse, né, a mulher ela é múltipla, né, ela faz muita coisa ao mesmo tempo, geralmente ela consegue, mas não é fácil. Nosso dia a dia, referente ao controle de gasto, é desafiador, né? Até porque você, dentro de casa, você tem filhos, os filhos pequenos são os que mais mexem com o coração da gente, aquelas coisinhas que eles gostam de comer, aquelas coisinhas que eles gostam que a gente leve até as mãozinhas deles, e que muitas vezes você tem que dizer muitos nãos. Nos últimos tempos, os nãos têm permanecido mais presentes das nossas vidas, mães, do que fora. Então, assim, como driblar essa situação? Nós devemos, de uma certa forma, mostrar a realidade, porque durante um bom tempo, apesar de ser um assunto quase puxando para a psicologia, mas durante um bom tempo o pai e a mãe assumiram uma responsabilidade de ter que esconder dos filhos até as dificuldades com os gastos. Mas eu acho que no tempo, nesse momento real agora, é importante, né, a gente participar, colocar o filho pequeno, o filho maior, para entender como funciona esse lado financeiro, né? Com certeza. Essa parte, né, comportamental, principalmente de falar sobre o teu orçamento familiar, os seus gastos, Vanusa, foi muito bom você ter tocado nesse assunto. Ele tem que ser recorrente, ele tem que ser consistente, ele tem que ser diário, né? Os pais têm que colocar a família, né, seus filhos, na maioria das vezes, hoje em dia, os avós estão dentro de casa também.
Eu sempre falo, falar sobre dinheiro, conversar sobre o dinheiro tem que ser com todos, né? As pessoas têm que tirar um pouco esse preconceito, sabe, essa resistência de falar sobre o que está gastando, o que dá no bolso, o que eu consigo pagar. Então, esses pedidos dos filhos que vêm, como você falou, que às vezes corta o coração, porque você sabe que aquela experiência ali para ele vai ser bacana, mas o ideal é a gente conversar se dá no orçamento, se cabe no bolso, se naquele momento pode fazer. Se não dá para fazer, não dá para fazer, a pessoa tem que entender isso, mas mostrando de forma consistente, coerente. Não é o momento, ou em outro momento nós vamos fazer isso, nada traumático, nada difícil. Essa juventude, ela está mais aberta para entender, diferente, de repente, de outra geração, que ninguém se comentava sobre dinheiro, sobre educação financeira. Hoje as pessoas estão mais abertas para ouvir. Então, esse assunto ele tem que ser dentro de casa, tem que ser diário, tem que ser frequente. Se dá para fazer, ok. Se não dá, explicar o motivo e avançando. Cada dia você vai criar ali adolescentes e adultos que vão saber lidar com o dinheiro, vão saber respeitar o dinheiro, vão ter um comportamento de consumo saudável, que muitos hoje não têm, que é recorrente de situações anteriores, que não conseguem lidar com o dinheiro. Então, esse assunto tem que ser pautado na sua rotina familiar. Tá? A pessoa não tem que ter vergonha de falar sobre dinheiro, sobre orçamento, e dizer não, como você disse, não dá para fazer nesse momento, então a gente deixa para uma situação mais à frente, mas sempre falando a verdade, né? Ok. Olha, eu quero agradecer pela sua presença, te desejar um feliz Dia Internacional da Mulher. Eu quero continuar esse papo, mas quero demais que as pessoas entrem em contato. Como é que as pessoas fazem para ter mais dicas dadas por você através do seu Instagram? Olha, meu Instagram é @KatiaCitelliFinanças. Quem quiser pode me fazer pergunta. Inclusive, eu tenho uma ferramenta muito simples, que é de controle de orçamento familiar. Eu disponibilizo aqui para o teu público. Só me seguir lá, pode fazer pergunta, eu respondo, tá? Hoje é nosso dia. Eu estou totalmente voltada para isso hoje, tá, Vanusa? Muito obrigada, minha linda. E a gente vai continuar conversando, tá bom? Eu que agradeço. A gente vai continuar conversando em outros programas, tá bom? Eu que te agradeço, ó. Um beijo. Beijo, minha linda.